Havendo número legal, declaro aberta a 84ª sessão. Alguma observação com relação à ata da sessão anterior? Aprovada. Vamos começar pelo item que a doutora Denise tem que participar, que é o item 3, conflito de competência 155/90, relator doutor Ribamar, está com vista ao desembargador Marcos. O senhor tem condição de votar, desembargador? Tem, senhora presidente. Eu trouxe um voto aqui com pesquisa feita acerca da matéria, em 2 laudas somente, para poupá-los de maior perda de tempo. Mas a conclusão que eu cheguei é a seguinte: como o executado possui 2 domicílios, um domicílio fiscal declarado perante a Receita Federal, que é o de Palmas, e o outro domicílio eleitoral, eu penso que a Fazenda Pública pode escolher qualquer um desses 2 domicílios. Eu fiz baseado numa aplicação subsidiária do artigo 578, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830, não dispõe sobre matéria dessa natureza. E observei também que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará enfrentou, em determinada ocasião, esse mesmo dilema, uma situação idêntica de 2 domicílios, em que a União optou por um deles, e o tribunal entendeu que poderia fazer essa opção e acabou por declarar competente um dos juízes eleitorais de Fortaleza, capital do estado. Então, nesse compasso, senhora presidente, eu estou acompanhando o relator, a devida vênia da divergência aberta pela doutora Denise Drummond, mas eu penso que é a melhor solução. Tá certo. Então, o senhor está acompanhando o relator. Isso. Doutor Ribamar, que é o... Os outros não tinham votado ainda, né? Doutora Denise, a senhora mantém? Liga para nós, por favor, doutora Denise. Aí, obrigada. Eu abri a divergência porque o relator havia apontado que a competência foi declinada de ofício, não é isso? E eu entendia que, por ser absoluta, poderia ser declinada de ofício. E Vossa Excelência entendia que não, teria que voltar para o suscitado, no caso. No caso, Excelência, o que ocorreu foi que, de ofício, o magistrado se deu por incompetente e remeteu ao outro. E o magistrado que recebeu o feito também se deu por incompetência. Daí nasceu o conflito negativo de competência. E eu disse, e eu decidi no sentido de que aquilo que for melhor para aquilo que facilitar a execução é o que deve prevalecer, desde que se observe um fato. Quem tem que alegar é a parte, não o juiz de ofício. Foi nesse sentido. É a conclusão a que cheguei. Eu mantenho a divergência, entendendo que a competência absoluta nesse caso, pelo artigo 109, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê que as causas intentadas pela União têm que ser propostas no foro do domicílio do réu. Contudo, se ele tem 2 domicílios, o exequente pode escolher um dos 2 domicílios. Mas o juiz pode declinar de ofício por se tratar de competência absoluta. Sim. Então chegamos à mesma conclusão. Por caminhos diversos. Mas sim, por caminhos diversos. Então. Fundamento de que... Por fundamentos diversos, a Excelência também acompanha o relator. Absoluto e pode ser declinado de ofício. Bem. E aí... Domicílio do devedor. 39ª zona, que é o domicílio fiscal. Ele tem um domicílio fiscal perante a Fazenda Nacional e tem o domicílio eleitoral no cadastro da Justiça Eleitoral. A União optou pelo domicílio da capital.
Aí o senhor está colocando também o Estou acompanhando o relator nesse que é aspecto. pela 29ª, né? Isso. Tá certo. A senhora também. As razões são mesmas, as razões são outras. Então, tá. Então, na verdade, não tem divergência, né? Só fundamentação Resultado, diferente. sim. Aham. Né? Isso. Talvez uma ressalva. Deixa eu ver. Doutora Denise. Bom, deixa eu vir na ordem, né? Falta doutor Zacarias. Senhora presidente, eu acompanho o relator. Doutor Mauro. Também acompanho. Doutor João Linto. Eu também acompanho. Eu entendo que teria que ser no domicílio do devedor e acompanhar a senhora, mas não tinha entendido que ele tinha 2 domicílios. Não ficou claro mesmo na Eu sessão, não tinha não. entendido que ele tinha 2 domicílios, aí fica difícil. Então, aí eu acompanho o Declarada relator. a 29ª como competente, a unanimidade. Obrigada, doutora Denise. Vamos fazer aqui com Pois é. os colegiados. Esse meu aqui, eu vou ser bem breve, até para não cansá-los, que eu estou desempatando e eu estou demorando com esse processo demais, porque não tinha conseguido ler o processo, agora eu consegui. E eu vou pedir vênia ao relator e aos que eu acompanhar, e estou acompanhando a divergência. As razões eu vou juntar dentro do voto, dentro do processo. É o número 1, É o número 1, Araguaçu. Esse item 2 é recurso com expedição de diploma 757 dígito 58, relator Dr. Mauro Ribas, revisor Dr. João Linto. Nesse aqui eu não estava presente, quem estava presente é o desembargador Marcos. Desembargador, vou passar a presidência para Vossa Excelência. Pois não, senhora presidente. Senhora presidente, Permaneço na presidência pela aqui. ordem, Eu não trouxe esse feito, não está com Não, está com não tá, pedido não? de vista. Então Eu não tá tive certo. tempo ainda de analisá-lo. Tá ok, então fica retirado. Item 4. Doutor Ribamar, tem condição de votar? É o regimental contra a expedição de diploma 771, dígito 94. Sim, excelência. Voto. Voto simples. Voto com negrito ou Apenas. itálico? Bem, Pela ênfase que Negrito. a senhora deu aí, foi. muito simples. Vossa Excelência. Trata-se de agravo regimental interposto por Fleury José Lopes Eucir Soares Ferreira, eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito da cidade de Santa Fé do Araguaia, contra a decisão interlocutória que deferiu a quebra do sigilo bancário de Calei Ricardo Silva Soares. Inicialmente, destaco que os fatos trazidos a conhecimento desse pleno pelo novo relator, com a devida vênia, não se enquadram nas situações da Lei Complementar 105/2001, que autoriza a quebra do sigilo bancário, quais sejam o artigo 1º, instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. Parágrafo 4º. A quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito e do processo judicial e especialmente nos casos seguintes: terrorismo, tráfico de substâncias entorpecentes, contrabando, tráfico de armas, extorsão mediante sequestro, contra o sistema financeiro nacional, administração pública, ordem tributária e previdência social, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, ou praticado por organização criminosa. Daí, a jurisprudência desacompanha, com isso a jurisprudência pátria está desacompanhando o texto de lei, não sendo capaz de alicerçar a discussão nesse sentido. Desta feita, a quebra do sigilo bancário constitui medida extrema de produção de prova somente admissível nos casos em que se revelarem indispensável a elucidação dos fatos, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, representa um direito de garantia constitucional, uma espécie de conceito genérico de intimidade amparado constitucionalmente por normas de eficácia plena e imediata. Diante do exposto, discordo do doutor relator e voto no sentido de indeferir a quebra do sigilo bancário de Calei Ricardo Silva Soares, que sequer é parte do processo. É como voto, excelência. Ele não é parte, não? Não, não é parte. O que acontece aqui é que como eu sou juiz criminal, eu sempre, quando se trata de adentrar em direitos e garantias fundamentais, principalmente, eu sou muito reticente em ampliar, em interpretar de forma ampliada. E no parágrafo 4º do artigo 1º, em todos os seus incisos, ele não menciona, não dá a possibilidade de quebra nesse sentido. Se nós estivermos trabalhando num feito eleitoral criminal, sim,
mas não é o caso. Então, diante desse fato, e principalmente por ele não fazer parte desse processo, é que eu estou divergindo, com todo o respeito, do eminente relator. Embora a jurisprudência do TSE seja nesse sentido, que permita essa quebra. Eu estou discordando apenas por uma questão de posicionamento como juiz criminal. Eu entendo, eu decido, nesses casos, interpretando de forma restritiva a norma. É só por isso. O senhor mantém? Mantém, senhora presidente. Eu, embora não atue na esfera penal, já atuei. Vez ou outra somos convidados a atuar novamente em regime de plantão. E o sistema de afastamento dos sigilos bancário, fiscal e de comunicações é realmente muito restrito e não menciona hipóteses de quebra de sigilo, que não aquelas em esfera penal para apuração de crimes. Eu me pautei exclusivamente pela jurisprudência do TSE, que tem, em dados casos, decretado a quebra, conservado decisões que decretaram quebra, exatamente para realizar aquele fim maior de caráter público de preservação da lisura do pleito eleitoral. Tá? Pautado nisso, tanto é que eu não menciono na minha decisão a legislação, porque se for mencionar, fica aquele sentido de que se está votando contra a lei. Mas a jurisprudência do TSE autoriza e eu segui a orientação do TSE, foi só isso. Com essas ponderações e sempre respeitando muito os votos do Dr. José Ribamar, eu mantenho o meu voto. Bom, eu vou consultar os demais. Doutor Valdemar, o senhor mantém? Eu gostaria de ver exatamente o texto da legislação. Nós não... E depois do Zacarias é o doutor Valdemar. Pois é, mas eu já não tinha votado? É porque eu tô voltando alguém assim, pediu vista antecipada por causa do doutor Não, Ribamar. ele foi o último a votar. Foi o último. Como ele está trazendo, todo mundo votou acompanhando o relator. Como ele está trazendo uma divergência, certo. por isso que eu estou consultando. Ele era ele o é último? O último, exatamente. Dessa vez não foi vista antecipada, não? Não foi o último. Bom, eu suspeitava que era vista antecipada. É a primeira vez, parabéns, doutor Ribamar. Você pediu visto na vez certinho. Não, eu estou voltando porque é o primeiro voto divergente, então... Aí eu estou consultando. Senhora presidente, posso votar? Pois não. Eu estou vendo aqui o teor da legislação citada pelo Dr. Ribamar. Ele fala: a quebra do sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, especialmente nos seguintes crimes. Eu vejo que o legislador aqui ela não tem essa restrição, né, que ele, com a devida vênia, e eu fico a pensar, vamos exigir um processo genuinamente criminal na esfera eleitoral? Eu acho que é um processo específico. Civil público, uma ação civil pública, uma ação de improbidade, uma ação de improbidade, onde é essencial essas informações para o processo. E nós temos que ver, assim, escatologicamente, qual que é o que a Constituição resguarda na sua plenitude? A democracia, com foco evidente no homem, principalmente a nossa Constituição, a Constituição do Brasil. O homem está em primeiro plano. Tanto que logo no artigo, do primeiro artigo 5º, trata-se, evidentemente, da democracia, da forma de estrutura de governo, o regime e o homem. Então, se olharmos na graduação da Constituição, a democracia está em primeiro plano. E o processo eleitoral é o meio através do qual se escolhe os governantes, os eleitos, os parlamentares, os chefes do executivo, e através desse processo que se promove a democracia. Qualquer ilícito contra a democracia, instituição. E nesse aspecto deve ser ponderado em relação à proteção do homem e a proteção do bem maior, que é a democracia. O próprio doutor Ribamar aqui já sustentou diversas vezes que, em relação
ao, ao homem e ao princípio democrático, o princípio democrático deve prevalecer como base do nosso sistema constitucional. Então, se coloca-se em risco através de prática abusiva de ilícito, como a captação ilícita de recurso, o trânsito irregular de recurso ilícito em campanhas eleitorais, eu penso que há suspedâneo, sim, para se percuir, mesmo na seara da investigação do processo eleitoral. E esses dados, Eu também inclusive penso, através da violação do sigilo. penso dessa forma, principalmente quando existem indícios, né, suficientes a justificar tal medida. O que a jurisprudência procura evitar é a banalização desse instrumento. Mas quando houver indícios que assim justificam, como foi o caso do relator diante dos elementos que ele apurou, eles são admitíveis. E fazer essa distinção com a devida vênia de um processo criminal e eleitoral, eu entendo que não deva ser, porque E até quais o próprio seriam termo da- esses indícios? os indícios são aqueles que levam o julgador a suspeitar, são indícios No razoáveis. caso concreto aqui, é só para... Eu não gravei os indícios que levaram a pegar uma pessoa que não faz parte do processo a quebrar o sigilo dela. De manhã Ou é esclareci- só a alegação de uma das partes que teria transitado? Inicialmente, ele foi arrolado como parte. Mas pelas feições da demanda, recurso contra a expedição de diploma, ele não era candidato, não era integrante de qualquer coligação, daí não tinha aptidão de ser parte. Por isso eu o excluí do polo passivo da demanda logo na decisão inicial. Mas Porque a existia... ação visa aí a cassação do mandato. É um recurso contra a expedição de diploma. Sim, ação a fiscal. cassação do mandato, recurso contra a expedição de diploma. Mas consequências outras vão existir para quem violou as regras, para quem praticou o ato ilícito, mesmo além da cassação do diploma. Eu me recordo muito bem de um caso aqui sinalagmático. O Ministério Público Eleitoral houve em seu gabinete um advogado que menciona que o indivíduo tinha, em razão de ser um assessor de governador, ele tinha lá 3 carros importados, uma movimentação de dinheiro muito grande, e mais isso e mais aquilo, e uma conversa dele que prometia quantidade de dinheiro, que ele precisava desse dinheiro, mas precisava entrar numa conta corrente para voltar para ele, enfim. Então vieram todas aquelas situações, o Ministério Público já acessou alguns dados, juntou no processo, e eu era o corregedor. E eu concedi uma liminar para a quebra do sigilo. Quando quebrou o sigilo, pronto, estava ali o caixa 2 numa campanha, caixa 2 que sacava R$1 milhão na boca do caixa, sacava R$600 mil na boca do caixa, R$380 mil na boca do caixa, 200 e tantos mil na boca do caixa. Então, essas informações são muito importantes. Nós pegamos o caixa 2, só não conseguimos mapear o destino, porque o dinheiro era sacado em espécie na boca do caixa. Ele não transferia para ninguém. Ele pegava lá o pacote de dinheiro e desovava esse dinheiro durante a campanha. Então é um caso bastante conhecido aí, todos ficaram sabendo disso e realmente esteve assim muito perto. Mas o que faltou foi justamente esse detalhe, para onde foi o dinheiro. Descobrimos todos, transferência de conta para conta, mas sempre a característica, saque, por isso que eu perguntei hoje, houve saque na boca do caixa? Geralmente é assim que procede, aí saca lá, 400 mil, 300 mil, 200 mil, 50 mil, sei lá quanto. Tem precedente, eu vou continuar na mesma linha. Doutor Mauro, o senhor mantém? Doutor João Lindo, o senhor também? Não, eu vou manter, mas porque ele me deixou curioso na primeira vez que ele falou. Eu fiquei curioso, ele instigou minha curiosidade. Indícios. Eu ia dizendo, menciona-se na inicial que esse moço recebeu um dinheiro em sua conta e emitiu vários cheques, segundo a inicial, para pagamento de compra de votos.
E aí enumeram vários cheques no valor de R$600. E isso seria, se uma pessoa emitir vários cheques no mesmo valor, coincidentemente com aquela época eleitoral, retratado no inicial como sendo ele parte de um esquema de fraude à eleição, eu reputei suficientes esses indícios para decretar a quebra. Para ver se realmente tinha esse movimento. E aí ele é qualificado como estudante, para ver se realmente tinha esse movimento diferenciado. É normal, não é um fato corriqueiro, né, comum. Bom, o desembargador Marco permanece na posição, né? Então ficou por maioria nos termos do voto do relator. O item 5, 6 e 7 fica para amanhã, né, doutor Zacarias? Sim, senhora. Item 8, recurso eleitoral 1985, relator doutor Zacarias. Recorrente Pedro Luiz de Carvalho Neto, recorrido, coligação, o progresso não pode parar. Também, senhora presidente, em razão de estar trabalhando nesses que eu tenho que trazer amanhã, eu desprestigiei um pouco esse do Pedro Luiz e estou deixando para depois. Bom, Peço feio. O item 10, vou deixar o 9 por último, porque nós vamos demorar um pouquinho mais nele, vou no 10. Processo administrativo 14109, com a marca de peixe, relator doutor Mauro Riba, e requisição de servidor. Posso fazer pelo emenda, excelente? Processo administrativo, prorrogação da requisição da servidora pública estadual, requisitos legais não preenchidos, 29º eleitoral em deferimento. O indeferimento aqui é em virtude que ela é professora, ela pertence ao magistério. Aí contraria tanto o posicionamento da resolução do TSE como da resolução da TRE, já com parecer do Ministério Público no mesmo sentido. Alguma divergência? Senhora presidente, eu penso que devo abrir uma divergência, porque se trata de prorrogação e ela já não estava mais em sala de aula. Por alguma razão foi possível abrir mão dessa professora em sala de aula, as coisas já devem estar acomodadas sim, ela lá, e o trabalho dela, por outro lado, na Justiça Eleitoral apresenta-se útil, apesar de ser contrário, por se tratar de prorrogação, isso que seja o caso de deferir a prorrogação. O senhor mantém, doutor Mauro? Só fazendo um comentário a respeito da divergência do Zacarias, nós fizemos uma análise da comarca, da zona eleitoral de Peixe. Aparentemente já faz um bom tempo que ela realmente está lá. E está baseado no artigo 8º da lei de 1999. Depois, até olhando aqui, ela diz assim, a hipótese de nomeação, vedado ele quaisquer cargos ou empregos do magistério federal, estadual, municipal. Mas aparentemente ela não dá aula, efetivamente. Há muito tempo ela já tem sido colocada à disposição. Apenas, eu iria até complementar isso antes que o doutor Zacarias abrisse a divergência, apenas para contar que, especificamente, tirando essa questão da formalidade, me parece que na prática é um pouco diferente. Mas fica o critério de Vossa Excelência, mas de qualquer maneira eu vou manter o voto no sentido definido. Então tá, deixa eu ir na ordem então. Doutor João Lindo? Só esclarecimento, senhor presidente. Eu também perdi um pouco. Eu acho que tem que ouvir o seguinte, ouvir a presidente para ver o indicativo, o que a gestão está indicando. Que não tem servidor nos cartórios, Me é parece isso que tá tem indicando. uma linha nesse sentido. Já é um grande sinal. Que não tem servidor, que o negócio tá feio, O presidente é para essas horas. Escuta, ó, o entendeu? negócio aqui tá ruim, Não tá bonito não, todas as zonas estão com problema, Não, realmente, tem, de não é servidor. Não tem nenhuma zona falando situação, que tá mas eu penso também no outro lado. Porque a gestão depois tem que prestar contas. Isso. Essa situação não tem problema com relação ao Tribunal de Contas. Não, né? Tudo ok? O diretor-geral está ali, ele é... Eu só queria um esclarecimento também. Ela é professora, é? Ela é oriunda do magistério. Não, me mas o cargo dela. Não, é oriunda do magistério, tem que ser Ele não professor. está em sala Ela de não é aula. oriunda, ela está sendo requisitada, ela é professora que está à disposição da Justiça Eleitoral. Não é Sim, isso? mas há muito tempo. Mas é porque essas Ela é professoras, professora. muitas Como delas professora, ficam ela em não tem atividade, agido há muito tempo, na parte não é fática. sala de aula, atividade Tem burocrática. um outro detalhe, na nova sistemática, agora são 3 apenas as prorrogações, a atização, e talvez tenha mais uma só. Aproveita-se ao máximo o servidor que já está fora do magistério, que foi treinada, que está feita ao pelo período de serviço um na ano. zona eleitoral. Isso é verdade. Período do ano.
É porque o que vem aí, o ano que vem... Até que problema, se treine a esse eleição estadual não é servidor brincadeira. para o Exato. próximo Minha pleito, linha, vai levar um nesse certo caso, tempo. foi a lei, praticamente. Nós iria fazer esses comentários com o doutor Zacarias de divergência igual, fica mais fácil até de ver a discussão. Se o colegiado entender de forma diferente, eu posso até concordar e fazer um outro posicionamento, até em virtude do posicionamento da zona eleitoral em específico. Esclarece E a zona, mais aí, doutor Machado. senhora presidente, a zona de peixe é bastante preocupante, porque hoje lá existe apenas um servidor efetivo nosso aqui do tribunal, um técnico judiciário. Então toda a mão de obra que nós já temos qualificada, é importante que permaneça à nossa disposição, sob pena de termos grandes dificuldades em peixe nessa eleição de 2014. Quanto à questão de Tribunal de Contas em relação às requisições, o Tribunal de Contas sempre pauta no sentido de, em havendo a requisição, ele respeita aquela requisição. Pode até vir fazer alguma recomendação para que numa próxima renovação faça a devolução em vez de ser renovada. Mas não há nenhuma indicação maior, né? de que a gente pode vir a ser condenado em decorrência desse fato, não. Tá certo. Eu acho que talvez a nota disto antes seria o doutor Valdemar, que ele trouxe Sim, inclusive, essa legislação que nós somos obrigados a inclusive, senhora presidente, na época, se me permite aí, devido, perfeitamente. uma parte, eu trouxe um precedente onde, salvo engano, a ministra Nancy monocraticamente suspendeu o senhor. Se lembra, doutor Marcos? Ele suspendeu e determinou que uma requisição autorizada aqui no tribunal fosse desfeita. Se Vossa por conta do Excelência me magistério. contrariava, eu esquecia de tudo. Eu esqueci de tudo do passado. Tudo que só vocês me vou contrariaram aqui, eu não mas lembro os de mais nada. fatos Se me eu lembro. perguntar... Só para pontuar, A presidente está preocupada com o Tribunal de Contas, nós temos o próprio TSE aí que tem caçado monocraticamente as decisões no sentido de quando se autoriza a requisição de magistério. Lembrando Por que a outro lado, ministra doutor Nancy Valdemar. já não se encontra lá, vai. por outro lado, a gente pode pontuar também que existem decisões, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, onde ele finca o posicionamento dele no sentido de que, se a pessoa está fora de sala de aula, esse impeditivo não se aplica. E aparentemente é o caso aí em comento, porque ela já está à disposição da Justiça Eleitoral por algum período, consequência, ela está fora de sala de aula. Então, e existe precedente do ministro Marco Aurélio nesse sentido também. E segundo a notícia que o juiz Zacarias nos trouxe, ela vai retornar. Em breve eu acompanho a divergência do juiz Zacarias para conceder a requisição. Desembargador Marco. Com a divergência. Doutor Ribamar. Senhora presidente, essa discussão começou com um voto vencido meu, em que eu defendi a necessidade de servidores nas zonas eleitorais em virtude da escassa mão de obra especializada. E hoje eu fico muito feliz com a divergência do eminente juiz Zacarias, porque quando visito as zonas eleitorais, a reclamação que tem, a época como corregedor e hoje como vice-corregedor, é isso: a ausência de mão de obra especializada para auxiliar nas eleições. Exatamente. Então, no caso concreto, é uma mão de obra muito específica. Peixe é uma zona eleitoral em que servidores aptos a exercer tal curso são servidores difíceis de serem angariados no seio da sociedade, e, com a devida vênia do eminente relator, eu acompanho a divergência. Falta o doutor Valdemar. Doutor Valdemar. Eu acompanho o relator, senhora presidente, embora compreendendo as razões, mesmo porque a lei prevê a exceção do cargo comissionado. Se o órgão precisa tanto, que ele, por meio de cargo comissionado, requisitasse a servidora, que aí estaria, inclusive, dentro da exceção. Quando? Onde é que tem cargo Aonde comissionado? nós vamos achar o cargo comissionado aqui Não agora? existe. Não existe. Na zona não tem. O único Não é o tem. de chefe de cartório FC, só pode ser provida por efetivo. Não tem existe. comissionado, não tem. Vai tirar. Então, uma solução é essa aí que se discute há muitos anos. Como resolver o problema? O que aconteceu? Inclusive foi assinado sessões até que sejam efetivamente criados os cargos que a Justiça Eleitoral precisa para prover, de fato, atendendo às necessidades,
as suas zonas eleitorais. Enquanto isso não acontece, nós continuamos nessa premissa de ser permitido e de atender o serviço para que não pereça o que é mais importante, a realização das eleições. É isso. Lá não tem cargo. E o ano que vem serão eleições Gerais. Eu compreendo a necessidade da justiça eleitoral, mas o legislador de antemão ele já fez uma opção. Ele permite a requisição. Trata-se de uma requisição. O servidor não pode nem escolher se vai ou não, ele está sendo requisitado. E quando ele faz exceção ao magistério, é reconhecendo a necessidade da educação. E aqui eu vou contar um negócio para vocês. Nós estamos com uma requisição aí que está numa queda de braço. Porque o gestor em Brasília disse que não entrega o servidor, não. Daqui a uns dias você vai receber o ofício lá, doutora, o descumprimento. Eu falei, é a última vez que eu vou mandar o ofício para ele lá em Brasília. Manda para a pessoa certa. Se a servidora não for disponibilizada, eu vou mandar para o Ministério Público o descumprimento da deliberação do Tribunal Pleno. Ele disse que não manda, não. Aí que tá... tem que apurar a responsabilidade. Está se tornando, então, pedido. Requisição virou pedido. Não é, né? Vocês estão mais cuidados com isso. Então está acontecendo não é isso. disposição, é requisição. Bem, então, por maioria, então, autorizada a prorrogação da servidora. Os senhores receberam nos gabinetes uma proposta do calendário do ano que vem. Foi colocado, igual nós tínhamos combinado, janeiro no finalzinho, e aí os outros... Eu tentei colocar terças e quintas para criar uma rotina. Porque existe uma conversa que a Justiça Eleitoral não trabalha, né? Fica para lá e para cá. Então eu tentei criar uma rotina. E no mês de julho, como é final também, já colocou as sessões já todas concentradas no final do mês. E nem vista o pedido de férias que foi feito pela ordem, mas infelizmente não tem como. Mas aí dá para tentar agasalhar isso. E as outras, porque aí a partir de agosto nós já temos mais de 8 sessões, né? São... Processo eleitoral a partir de julho. Isso, já começa o processo eleitoral. Aí coloquei as sessões assim, intercaladas, mas é a sugestão que nós estamos trazendo e dá para avaliação aqui. Só uma observação, senhora presidente, se possível, no mês de fevereiro, dos dias 11 e 13, passar para 18 e 20. É só essa 18 e 20? 18 e 20. Também Comigo terça não tem e quinta. problema, não. Desembargador, eu tenho um gostaria... problema sério. Meu menino vai casar dia 22. Então, eu vou ter essa semana, eu até achei bom, porque ela estava toda liberada e eu podia ficar por conta dos afazeres matrimoniais do Pimpolho. Não, mas passar só o horário, não é? Ou é a data? A 18 e 20. De 11 e 13 para 18 e 20 de fevereiro. Tá. Então, de compromissos institucionais. E se a gente jogar para 4 e 6? Pior. Eu não queria, era... porque vai vir montuado e fica assim... 2 semanas fica muito pesado aqui. É pior. Fica complicado. É pior. Eu tenho uma solicitação também, só uma data. 18 e 20. Vocês tiram no palitinho aí? Eu poderia aderir ao requerimento do desembargador Marco em razão do dia 11 ser meu aniversário, mas eu não me importo de trabalhar no dia. Mas vai perder a festinha? Então... Fazer o bolo, doutor Zacarias. E se nós... É a semana que é complicada para o senhor, É desembargador? as 2 primeiras semanas de fevereiro. É a semana, né? Porque podia trocar o dia. E se a gente condensar tudo no final de fevereiro, fica ruim para os senhores? Não, fica bom. Não. Fica bom? Fica bom, pode Então, ser. aí o senhor fica livre lá para o compromisso do senhor e o desembargador Marcos fica atendido. Aí nós passamos a do dia 11 para o dia 24 e a do dia 13 para o dia 26. Senhora presidente, Ah. eu queria até solicitar, se fosse possível, tirarmos essas sessões de segunda-feira. Mas se é pudermos colocar na só uma sexta. segunda-feira só. É só Não, então passando para quarta e para sexta. Só numa só. Passa para Não, quarta e para Que sexta. poderia ser dia 26 e 28. E ficamos de 26, 28, pode ser? Para mim, Tudo Pode. bem? Pode Dia ser. 31 de janeiro também poderia ser. Essa do dia 27 de janeiro. Jogar para o dia 31? Dia 31. 26. Do dia 27, Dia né? 27. Comigo não tem problema. Tem algum problema com os senhores? Igual, penso que eu vou estar de férias, não sei se vou opinar sobre isso. Mais alguma? Presidente, eu tenho uma solicitação Sim, no doutor dia Alves. 30 de outubro. 30 de outubro?
que é a semana que acontece o Encontro Nacional dos Procuradores da ela República. tá bem aqui, né? Aí eu não sei, tem uma semana que não tem sessão, que seria essa que é a semana seguinte às eleições. Olha, e os Eu só mandatos... deixei ela porque vai estar todo mundo exausto. Aí eu pensei de dar uma... Exausto de quê? Da eleição. Porque vai vir todo mundo, não só nós. Não, mas eu é tô só falando- um dia, pode botar então no dia 9. Cadê? 3... Dia 30, Do dia 30. Pode ser dia 29. Não, pra mim É a essa semana toda? É a semana inteira que eu tô... Então seria 28 e 30, né? Não, só tá marcado aqui, só tá previsto dia 30. Ah, 28 é feriado, tá certo. Deixa eu jogar ela. Ela pode ir pro dia 24, algum problema? 24, Não? 22? Não, sexta-feira 22 é melhor. 22? É. Ficariam 3 dias. Eu evito as de quarta-feira, e aí é por conta minha e do desembargador Marco, por conta da sessão na Câmara Civil, que ela é mais pesada. Não, É, mas só num dia não tem problema não. Não tem problema, só um E outra dia sem coisa, problema. você tem que lembrar o seguinte, que nessa época nós já estaremos com exclusividade. Ah, é mesmo, É, tá nós- certo, tá certo, tá certo. Estamos Não, só sem por conta problema. disso aí. Então é do dia 30, fica pro dia E eu 22. quero lembrar a corte também que quase metade dos juízes perderão mandato em Completarão agosto o mandato. e o doutor Valdemar logo depois. Eu, E aí eu- em junho, julho. Pois é, o doutor Marcos na época falou que havia uma resolução que no período eleitoral o juiz não... E aí essa Como é a que é de isso? Vossa Excelência fica prorrogada para dezembro. Não, eu fui prorrogado até 31 de 21 dezembro. de Até o, dia, setembro. até o dia 31 de dezembro, eu penso que prorroga-se no caso. Mais Pois é, algum? existe. Alguma coisa aqui no tem calendário? Julho, senhora presidente. O que tem em Do julho? dia 21 passar para o dia 25. Essa mesma situação, de segunda-feira passar para sexta. De segunda-feira para sexta. Algum problema para os Qual dia senhores? que é? 21 de 28 julho, também. Para mim também não tem problema. passando ela para sexta-feira. Pode ser. Do dia 25. É, de 21 passa para 25. 21 para 25. Algum problema? Não, né? Então pode ser aqui que é outro mês. Essas de julho não. Nós vamos deixar todas para o final do mês? Todas para o final do mês. Concentrei Julho não para seria que o Nós vamos senhor... estar ainda jogando não? registro e tudo mais, será que não fica? Por isso que eu coloquei tudo junto. Ah, tá previsto aqui. Deixar. O registro é a partir do dia 15, que a menina está informando aqui. 15. Vai distribuir. Então é o prazo certo de fechamento. Por isso condensa tudo no final. E aí os senhores teriam uma semana aí para se organizar e dar uma descansada para preparar para o batidão. Porque depois ninguém vai respirar aqui. Porque começa a propaganda eleitoral. Por isso que eu fiz assim. Porque depois começa a propaganda eleitoral, né? Presidente, exatamente por conta do período eleitoral que eu tenho essa dúvida. Nossos 3 mandatos vão se encerrar dentro do período eleitoral. Confesso que eu não sei, doutor Valdemar, eu teria que olhar. Eu não sei, teria que olhar. Doutor Zacarias também, né? É junho. Julho. Pois é, eu Sei que é teria o seguinte, dar para uma- biênio de uma juiz olhada, eu não eleitoral, sei. biênio de juiz eleitoral efetivo da Justiça Comum, há precedentes de que chegou no dia 1º de julho, ele já fica Só de prorrogado até o dia 31 de dezembro. Nós temos precedentes aqui na... precedente só nas zonas, né? Nas Porque no zonas DRE eleitorais. não. Agora, com relação a Vossa Excelência, que é efetivo e que está à disposição do tribunal, penso que deve ser estudado. Pode ser que tenha a possibilidade Teria de que prorrogar dar, o fazer seu. um estudo, doutor Valdemar. Eu, Agora, no sinceramente, caso não dos sei. advogados, não, porque a investidura é por tempo determinado, o presidente da República baixa Tem o ato, que fazer uma Eles agilidade perdem no jurisdição, sistema, né? E o doutor porque Zacarias está perdem a condição terminando, de né? juiz. Biênio, Tem né? alguma forma de consulta que a É o corte segundo, possa não é? fazer? Ou é o com a primeiro? presidência Não, é só fazer? olhar os precedentes, deve ter no TSE alguma coisa já definida nisso aí. Nós vamos fazer a consulta, né? E depois a gente volta a conversar de novo, Ou então uma Tá. consulta. Né? né? Mais alguma questão aqui quanto ao calendário? Podemos aprovar? Aprovado? Então tá, beleza. Bom, não tendo mais, muito obrigada. Amanhã às 10. Amanhã às 10.